E estamos live, estamos ao vivo. Bom dia a todos. Bem-vindos à segunda live deste ciclo Profissionais Conscientes, Crianças Felizes. O meu nome é Maria João Xaraia, sou médica de família, coach parental e facilitadora de parentalidade consciente. Hoje tenho aqui comigo uma convidada muito especial. Mas antes de apresentar, queria explicar-vos porque é que eu decidi criar este ciclo Profissionais Conscientes e Crianças Felizes. Nós começamos este mês de junho a celebrar o Dia Mundial da Criança, não é? E por todo o lado havia festas insufláveis, carrosséis para as crianças andarem. Nos diferentes estabelecimentos de ensino havia dias dedicados e eu comecei a pensar... A questão é que não é só este dia, não é? E há muitas coisas que nós podemos fazer todos os dias para que as crianças sejam ainda mais felizes. E por isso decidi convidar um conjunto de pessoas que a vida e o caminho da parentalidade consciente me trouxeram. A Yolanda foi sem dúvida uma delas. E o nosso objetivo é aqui inspirar outros profissionais, aqui muito relacionado com as áreas da educação, e depois vamos ter também, desculpem, da saúde, inspirar outros profissionais a serem um pouco mais conscientes na sua atuação. Queria começar-vos então por vos pedir que confirmem que nos estão a ver e a ouvir, exatamente, já temos aí os primeiros bom dias a chegar, portanto é sinal que estamos a chegar com som e imagem adequadamente à casa de cada um de vocês. E vou apresentar-vos então a Yolanda Pereira. A Yolanda, que é educadora de infância e coach educacional, portanto, atua aqui nas áreas da educação de infância, mas também da parentalidade consciente e da educação emocional. E a sua missão é, assim, uma missão com poucas palavras, mas com muita coisa à mistura. É promover contextos educativos saudáveis. Queres dar as boas-vindas, Yolanda? Olá, bom dia. Bem, primeiro, Maria João, agradecer-te o convite, na verdade, quem está um bocadinho neste caminho, aproveita todos os passos que possa para falar daquilo que gosta, é verdade, e também agradecer a quem está connosco hoje a ouvir-nos e a ver-nos num sábado de manhã fantástico, né, de forma tão consciente e tão presente. Por isso, um beijinho muito grande a todos e também esperar que estejam aí muitos educadores desse lado, porque também acho que fará sentido. Fará Podemos sentido esta até, presença. isso, podemos até desafiá-los a pôr assim a mãozinha no ar, aí com o emoji da mãozinha, para identificarmos bem os profissionais de educação, os professores, os educadores que possam estar a ouvir-nos. Certamente também teremos muitos pais aí desse lado e provavelmente pais que são também educadores ou professores. Eu já estou ali a reconhecer alguns, Boa. portanto vai ser aqui um bom momento, uma mistura das sinergias. Nós queremos que esta live, já estão aí as mãozinhas a surgir, nós queremos que esta live dure no máximo uns 45 minutos, está bem? Se conseguirmos em meia hora ser suficientemente inspiradoras e percorrer aqui aquelas perguntinhas que tínhamos planeado, tudo bem, e portanto está tudo certo. Se puderem ficar connosco o tempo todo e ir deixando os vossos comentários aí no chat, é claro que depois vamos trazer também os vossos comentários para cima da mesa e queremos fazê-lo. Deixem-me dizer-vos que, em contexto de sala e na sua profissão, a Yolanda passa a ser a Yola e, portanto, nós aqui também vamos tratá-la dessa forma tão carinhosa e tão acolhedora, para também nos remeter a esse contexto. E a primeira pergunta que eu tenho para a Yola é: como é que tu chegaste a este caminho da parentalidade consciente? O que é que aconteceu na tua vida que te trouxe aqui? Conta-nos. Ok, isso é assim, isto quase que dava para os 45 minutos essa pergunta, porque na verdade esse caminho foi um caminho, de certa forma, curioso. Porquê? Porque o objetivo, aliás, o caminho foi iniciado com muita expectativa e depois foi o regresso desse primeiro passo
veio com muitas intenções e isso mudou tudo na minha vida, porque na verdade eu já estava a trabalhar como educadora há uns aninhos e a ida à certificação de parentalidade consciente foi assim uma coisa que eu vi muito pomposa, muito bonita nas redes sociais, foi no sentido de ter ferramentas para ser melhor educadora, para ajudar mais os pais, porque na verdade esse objetivo estava muito presente na minha vida, sempre fui uma educadora que procurava fazer esse trabalho em conjunto com a família, mas ao mesmo tempo sentia que não tinha muitas ferramentas, ou aquilo que eu tinha como educadora de infância, profissionalmente, não era aquilo que eu achava que tinha que entregar aos pais, porque não era a mesma coisa, apesar de eu no início achar que sim, mas depois percebi que aquilo não ia funcionar. E então, quando comecei a procurar alguma coisa dentro da parentalidade, formação parental, havia a parentalidade positiva também, e depois encontrei a parentalidade consciente. E pelo próprio nome houve mais curiosidade. Eu sou uma pessoa naturalmente curiosa, e então, sem saber muito o que isso, ok, não interessa, é neste que eu vou e logo se vê. E Bora foi lá um caminho. experimentar. Vamos embora. Também eu sou um bocadinho assim, não é? E depois percebi porquê. É isso. Até isso ajudou-me a perceber porquê. E então esse caminho foi feito um bocadinho com esse objetivo, de procurar ferramentas para ser uma melhor educadora. Lógico, depois quando cheguei lá, aliás, eu isso várias vezes que refiro, que o meu primeiro dia de certificação foi muito doloroso, eu cheguei ao final do dia, queria-me vir embora, não queria lá ficar, porque foi um bocadinho esse toque que nós às vezes nos protegemos como profissionais, de pôr em causa, de questionarmos, né? de porque é que eu faço isto, ou porque é que, de onde é que isto vem, foi um bocadinho esta pergunta que começou a vir. E eu achava que era uma fantástica educadora e, na verdade, no primeiro dia, quando eu acabei o dia, eu disse, ok, isto é horrível, eu vou deixar de ser educadora. Eu estou a fazer tanta coisa mal. Tipo, o chicote andou ali quase o dia todo a bater-me nas costas. E depois, lógico, e aí tenho que agradecer, aliás, como tudo, à equipa da Life Training, que foi com eles que eu fiz, e com a Micaela Owen, o acolhimento dessa dor, né? Tipo, e dizerem que aquilo, ok, estava a doer, mas era um caminho. E na verdade foi isso. A partir daí nunca mais nada foi igual. E o resultado, na verdade, foi conseguir ajudar, na verdade, as famílias e também a mim como educadora, né? Ver a educação de outra maneira, ver a criança de outra forma. Ou seja, foi assim um bocadinho, é o que eu digo, foi a primeira caixa no meu vaso, né? Que era importante haver. Eu sentia muito segura antes e depois saí de lá muito insegura, mas essa insegurança trouxe-me depois, deu-me espaço para aprender coisas novas. completamente. E no fundo sentes provavelmente aquilo que a minha experiência enquanto mãe também me fez sentir, que é quando nós vamos à busca do para os outros, não é? Neste caso, eu fui à busca de ser uma melhor mãe, assim como tu foste à busca de ser uma melhor educadora, digamos assim, não há como fazer esse caminho sem irmos ao nosso interior, não é? Sem ir lá dentro primeiro. E é isso que custa, não é? É o ir lá dentro primeiro, é colocar cá fora coisas que estavam aparentemente bem arrumadinhas e de repente nós começamos a tirar aquilo tudo da caixa, não é? E depois é um reconstruir. É porque mesmo a nível de educação, né, nós somos educados muito para nos construirmos com aquilo que vamos adquirindo fora. Né? Tipo, estudas as notas, a escola, vais crescendo, depois é o curso, depois tudo é feito fora, de fora para dentro, né? Vais acrescentando. E o trabalho que à partida fará sentido começar a fazer, nem todos fazem, é verdade, e está tudo bem, tranquilo, né? Mas quando se faz, é uma zona que não está muito, ou seja, não é muito acolhida em nós durante o nosso crescimento como pessoas, nós conhecemos muito pouco. Né? E este início da parentalidade consciente foi mesmo este convite a eu conhecer-me, e assim ainda não me conheço, ok, mas tudo bem, mas pelo menos percebi que não me conhecia, e isso para mim já foi assim a grande conquista e o grande ganho, digamos, se podemos falar em ganhos, deste caminho, na verdade, até à parentalidade consciente. Mas foi um caminho bonito, está a ser um caminho bonito e vai continuar a ser o resto da minha vida, possivelmente mesmo. E certamente que tu acabas por ter uma Iola antes da parentalidade consciente e uma Iola depois da parentalidade consciente e, portanto, as tuas ações no dia-a-dia, a forma como tu te relacionas, aquilo que tu fazes no dia-a-dia, há de ter mudado, não é? O que é que tu consegues ver agora? E se quiseres até fazendo este contraponto com aquilo que era antes e aquilo que tu fazes agora, assim, 3 ações do dia-a-dia que mostram
o teu nível de consciência no trabalho, se quiseres assim? Olha, uma das coisas que, é assim, a nível de prática específica dentro da sala, muita coisa mudou, né? E aí com base nos valores e nos princípios do mindfulness, da parentalidade consciente, que o mindfulness acaba por ser ali a fonte, né, onde se vai buscar tudo, tudo mudou, é verdade. Apesar de eu achar, e havia coisas que eu já era muito, pronto, já saí um bocadinho fora da caixa do tradicional, nunca fui assim uma educadora muito fechada dentro daquele padrão, mas no entanto havia coisas que eu não conseguia ver. Uma das coisas que mudou, e é uma coisa que mudou e é diária, é ir para a sala ou ir para o contexto com uma intenção muito bem definida. Foi aquilo que normalmente eu não estava, não é? Eu pensava muito, ou seja, eu tinha mais objetivos, expectativas que o grupo desse resposta a isto, ou que conseguisse fazer aquilo, e nesta altura assim a grande mudança, que é diária, porque é uma prática que eu faço diariamente, é colocar uma intenção para aquele dia. O que é que eu pretendo? O que é que eu quero entregar àquele grupo, não é? E a cada uma das crianças, claro. Para mim essa foi assim sei lá, aquilo que passou a ser óbvio nesta altura fazê-lo. E antes eu não sentia sequer necessidade, não é? Queres-nos dar um exemplo de uma intenção, assim? Por Num exemplo, dia... há alturas quando eu tenho, né, eu tenho um grupo com 17 crianças, é um grupo não é muito grande, para aquilo que geralmente até se tem, mas tudo bem, dos 3 aos 5 anos. E, por exemplo, há alturas que eu entro na sala e eu coloco uma intenção de observar só o brincar, por exemplo. Ok. Tipo, eu hoje vou observar, não vou intervir, não vou dizer nada, não vou dirigir, né? E o que é que me ajuda, ou seja, o que é que ajuda nesse sentido ter esta intenção? Ajuda-me a conduzir a minha prática naquele dia, a minha própria ação. Porque naturalmente, ok, isto de entrar na parentalidade consciente como educadora, não é mágico, não é? Uma pessoa não vai à certificação, está lá uns dias e depois vai, tipo, ok, prontinha, claro que não. Isto é um caminho, né? E sendo um caminho, há muitos desafios nesse caminho, e o desafio maior é irmos para a nossa zona mais vivida, não é? A nossa zona de conforto como educadora, que é o sempre fazer aquilo daquela forma. E nós adultos, nós educadores, nós professores, temos muito aqui a questão de dirigir a criança, dirigir o aluno, de ser tipo, faz o que eu digo, porque eu é que sei o que é melhor para ti. Isto é natural em nós, porque vem de nós também como crianças, porque também fizeram connosco. E nós acreditamos que era o melhor para nós, na verdade, porque nos fazem acreditar que é o melhor para nós. Por isso, naturalmente, a minha intenção ajuda-me, quando eu estou a sair, e eu sinto muitas vezes que estou a ir outra vez à velha iola, ok? Isso. Calma, o que é que tu intencionaste hoje? Não digas nada, observa. Okay? A Isso. minha intenção é quase um farol que eu tenho naquele momento, naquele dia. E quem diz isto diz outras coisas, sei lá, por exemplo, a intenção de comunicar mais com uma criança específica, que eu sei que não fala tanto, ou que está ali a precisar de algum trabalho mais individual. Para mim ajuda-me esta intenção, porque é uma coisa que eu coloco e que eu às vezes até costumo dizer que eu gostava de ter tipo um gravador qualquer dia Para ir buzinando a para intenção. mim vou lembrando, olha a tua intenção, porque isto é mesmo, tipo, é quase como andar de bicicleta, né? Nós quando começamos a andar de bicicleta caímos, desequilibramos e temos que ir treinando, isto é exatamente igual, por isso para mim foi assim, é a grande ação que eu tenho, e isto não só com os meninos, mas dentro do contexto educativo, com colegas, com direção, com coordenador, com tudo, com todos os desafios ou todas as relações que eu mantenho no meu contexto educativo, a intenção ajuda mesmo a focar-me mais naquilo que eu pretendo, naquilo que eu quero. Não é? Nós nos nossos grupos de coaching, Helena, temos um verbo que é o recalcular. E então ele fica totalmente associado aqui. O grupo começa mesmo com uma sessão sobre intenções e o que normalmente vem é esse. Porque nós naturalmente desviamos-nos delas no dia a dia, não é? Exatamente. O nosso background é tão influente que nos vai obrigar a fazê-lo. A diferença é que nós tomamos mais rapidamente consciência desse desvio. Sim, não é? sim, E, portanto, fazemos o recalcular, como o GPS, quando nós mudamos a rota, ele recalcula para nós chegarmos no mesmo destino. Nós dizemos, é para recalcular. E sem andamos o dúvida, dia sem todo a dúvida. recalcular, não é verdade? Sem dúvida. Ok. Outra das ações ou outras das coisas que mudaram mais na minha comunicação, que tem a ver com a minha comunicação, ou seja, passar a ser uma comunicação mais pessoal,
Falo muito mais sobre mim, aquilo que eu quero, aquilo que me faz sentido, aquilo que eu até estou à espera, né? E às vezes é interessante porque ou seja, e pronto, e tu vais falar um bocadinho à frente e é a base, né, de eu olhar para a criança com essa, ou seja, olhar para ela como um ser competente que consegue entender a minha linguagem pessoal. E nós às vezes desvalorizamos muito as competências da criança, não é? E então a educação da infância há mais essa tendência, porque eles são mais pequeninos, naturalmente, mas das minhas grandes ações que mudaram é valorizar a comunicação que eu tenho com eles. Né? Para mim a comunicação é base de tudo, né? Ou seja, eu posso ter fantásticas intenções, posso ter tudo muito direitinho, mas depois eu não conseguir comunicar de forma muito pessoal, automaticamente eu não vou conseguir estar alinhada com aquilo que eu pretendo. Por isso, aquilo que mudou também foi a minha comunicação com eles. Né? Eu quando falo coisas, né, que está ligado muito à autenticidade, né, o eu ser verdadeira, por exemplo, se eu chego num dia que estou mais agitada, por exemplo, esta semana que passou e a semana que vem eu já sei que vai ser assim, porque vamos ter assim atividades de planos e nós sabemos quando as atividades aparecem ali, aquelas do plano anual de atividades, né, aquelas que nos atrapalham o ano inteiro, eu própria sei que vou estar agitada, porque vou ter tanta coisa para fazer, vou ter que sair da sala, vou ter que os deixar, ou seja, antes disto começar eu já comuniquei, já lhes falei sobre isto, o que é que ia acontecer, possivelmente eu não ia estar com muita paciência, possivelmente iria fazer coisas ou não iria estar tanto tempo com eles na sala. Para mim isto foi aquilo que mudou, né? E é interessante, porque quando eu lhes comunico aquilo que eu estou a sentir, eu depois do outro lado tenho o feedback deles, né? Tenho tipo, como é que eles reagem, não é? Dizem, olha, nós podemos te ajudar, tipo, ok, se tens muito trabalho, nós podemos te ajudar. Digo, podem, olha, eu vou-vos dizer sinceramente onde é que vocês me podem ajudar. Olha, se calhar, a nível de comportamento, se vocês conseguirem ajudar, auxiliar, neste caso a Nádia, que fica com vocês, já me estão a ajudar, porque eu vou ficar menos preocupada, não tenho que ficar tantas vezes à sala. Ou seja, e é interessante que eles depois colaboram. Porquê? Porque eles sabem, acabo por lhes entregar a minha intenção e eles acabam por assumir essa intenção como deles também. E isto é assim, é rico, coisa que eu não fazia muito. Eu fazia as mesmas coisas, tinha o mesmo trabalho, é verdade, mas eu achava que nem tinha necessidade de dizer, achava que só tinha que chegar lá e dizer, olha, agora não podem fazer isto, porque né? E entrava ali num lupa bem mais estressante e automaticamente, em vez de ajudar, eu acho que ainda aumentava o stress dentro da sala. Esta é assim a segunda grande ação, digamos, não sendo uma ação específica, mas é uma coisa que é contínua, o falar com eles como parceiros, estamos aqui todos, eu não vou estar esta semana tão presente aqui, eu preciso da vossa colaboração. Isto é assim, e dar-lhes a eles uma sensação de poder, de competência, que é fantástico. Não é? Sim, tipo, nós somos capazes. Né? Ainda ontem aconteceu, ontem não, anteontem, houve um espaço de tempo que eu tive sozinha com eles e que eu disse-lhes que tinha que estar a fazer uma coisa que não era com eles, e eles organizaram o brincar, separaram-se em grupos, puseram. Aliás, eu deixei de fazer aquilo que estava a fazer. Estavas maravilhada a observar. Não está a acontecer, né? Tipo, olhar para eles como seres competentes. E isto o que é que acontece, Maria João? Isto, de certa forma, quando isto acontece, reforça aquilo que eu acredito, né? Reforça a minha prática mais consciente. Eu digo, ok, é este o caminho. E aquilo que eu estou a ver aqui, eu nunca vi na minha vida como educadora, né? E isto a mim é assim, alimenta-me, né? Dá-me certezas para eu continuar este caminho na parentalidade consciente, sem dúvida alguma. O melhor feedback é aquele da nossa vida, não é? O melhor feedback é aquele da nossa vida. Quando acontecem aquelas coisas mágicas, nós pensamos, é isto. Sim, para mim, de certa forma, é o único feedback. É o único feedback. Lógico que também gosto, né, que os pais comentem, que falem, que digam, mas eles veem só assim uma partezinha, né, deste processo. Agora, eu com eles é diário, né, nas atitudes deles, nas minhas próprias atitudes, tudo isso para mim é feedback, né, é o resultado que eu estou a obter daquilo, da minha prática, mais consciente, sem dúvida alguma. Sim. Eu interrompi-te e tu ias dizer, eu acho que te interrompi e ias dizer a terceira. Está muito ligada com a autenticidade, que tem, ou seja, que é uma das coisas que para mim passou a ser mais fácil e ajudou-me a estar mais alinhada na profissão. Porque eu sentia que era uma necessidade que eu tinha, não tendo esta consciência dela, mas eu sempre, quem me conhece sabe um bocadinho que eu costumo dizer que o meu filtro entre isto e aqui é muito tenue. Eu normalmente sempre disse aquilo que sentia.
a diferença era da forma que eu digo agora, né? Eu atirava mais, né? Tipo, acusava mais os outros de eu não conseguir ser autêntica, e nesta altura eu responsabilizo-me pela minha autenticidade como educadora, mesmo. Quer com os pais, quer com os meninos. E uma das coisas que eu acho, e com este grupo, este ano está a ser assim um ano mágico, porque eu tive 2 anos fora. Eu trabalhei durante 11 anos em creche, com meninos pequeninos, em que a parentalidade consciente começou ali de forma muito mais fácil, porque eles eram bebés, né? Este ano eu tive o desafio de pegar num grupo em outubro, um grupo que já estava no seu final de percurso pré-escolar, de educação de infância, de grupo maioritariamente de 5 anos, em que, para eles, a Iola foi o enorme desafio da vida deles. Né? Eles dizem, de muitas maneiras, mas dizem, e para mim também, porque eu tinha 2 opções, né? E isto eu, na altura, pensei um bocadinho sobre isso, tipo, ok, tens alguns meses com este grupo, possivelmente, se calhar, não faz muito sentido, seja educadora consciente, com uma prática diferente, porque eles não conheciam, não, né? E podes fazer de conta que és outra educadora e acabas este grupo e logo se vê, mas depois aí a autenticidade começou aqui a dar comissões. Na verdade, nos primeiros dias eu disse, ok, isto não vai funcionar, e ela esquece, não consegues ser outra coisa, vamos embora. Na resistência, não é? Estavas a resistir. Aí era mais no sentido por eles eu achava que não fazia muito sentido, por um lado, não é? Porque era estar a apresentar as coisas completamente diferentes em tão pouco tempo, mas também ao mesmo tempo eu não vou conseguir estar todos os meses a fazer de conta que sou outra educadora. E então foi mesmo assim, eu tive uns dias até à reunião de pais, e na reunião de pais, quando eu os conhecia os pais todos, não conhecia ninguém, aliás conhecia uma mãe, foi mesmo esta, tipo, esquece, usa, és assim e vais apresentar isto e seja o que Deus quiser um bocadinho isto. E foi super interessante, porque eu disse aos pais, isto estranha-se, mas depois entranha-se, e deem-me espaço, confiem no processo. E na verdade está a ser um processo delicioso. Porquê? Porque a minha autenticidade no início assustou-os. Né? Eu lembro-me, primeiras vezes que eu lhes disse, que eles me viram a apagar, com borracha, a apagar um trabalho que eu estava a fazer com eles, qualquer coisa, eles ficaram a olhar para mim tipo, e eu olhei, o que é que se passa? E eles, tu estás a apagar, tu também te enganas? E eu, claro que me engano. Então, porque é que eu não me havia de enganar? Então, eu não sou, há coisas que eu não sei fazer, há coisas que eu não sou capaz de fazer à primeira, que tenho que trabalhar muito. E foi interessante, porque a minha autenticidade criou, ou seja, alimentou a autenticidade deles. E meninos de 5 anos, que assusta-me, por um lado, Maria João, assusta-me um bocado olhar para meninos de 5 anos e já não ver ali muita autenticidade. Já terem muito filtro, não é? Muita capa. Sim, já tem comportamentos que o adulto está à espera, muito isso, e que eu desmontei, né? Tipo quase pegar assim na cabeça e despenteá-los. Eu faço isso muitas vezes. Tiraste os rótulos que eles tinham. Sim. Sim, aliás, porque eu não os conhecia e fiz questão de não os conhecer, ou seja, de não. Isso pedia autorização à direção e à diretora para não ler os processos no primeiro mês, né? Porque eu tinha os processos. Eu queria descobri-los, não é? Ou seja, eu tinha todas as oportunidades, por isso é que para mim este grupo vai ficar na história da minha vida como educadora, porque foi aquele grupo que na verdade eu consegui introduzir os princípios todos da parentalidade consciente, da educação consciente, né? Porquê? Porque olhar para eles como mente principiante, sem julgamentos, eu só pude fazer se eu não pegasse nos relatórios, porque eu pegando nos relatórios e nos processos anteriores, havia ali coisas que iam me levar a. E foi super giro, porque houve meninos que perceberam isto, entenderam à maneira deles, eles entendem tudo, eles são fantásticos, né? E que, em função das pessoas que os conheciam já no infantário, é engraçado porque ele não era assim. E isto para mim, assim, para um lado e para o outro, não interessa, nem sequer dá para comparar. Claro. Eu acho que essa é a melhor reação que eu posso ter das crianças em relação a estes desafios para esses meninos, porque se eles são pequeninos, não encaram, não há desafios para eles, é natural, tudo isto para eles é natural quando eles são bebés, né? Quando eles têm meses, depois começamos, é o que eu costumo às vezes brincar, a sério, depois nós adultos começamos a estragá-los, né? E então vem esta parte toda, e por isso a reação para estes meninos, na verdade, foi um belo desafio. Aliás, eles dizem, agora eles perguntam sempre, Olha, tens mais algum desafio? Porque eu digo-lhes, eu sei que isto para vocês é um desafio. O desafio foi a palavra, aliás, é a palavra do ano na minha sala.
Mesmo para os pais é engraçado, porque alguns já disseram, então para nós não há nenhum desafio antes de largar o grupo, porque os pais perceberam que era desafiante para todos nós esta prática diferente, mais consciente, que dá trabalho, dá. Eu quero mesmo destacar isto, o quão importante é nós conseguirmos libertar-nos dos rótulos, não é? Porque uma criança que é apresentada a um adulto como sendo teimosa, como sendo medricas, como sendo insegura, o adulto vai esperar isso dela. E esperando isso dela, a criança vai comportar-se dessa forma a seguir, porque nós aprendemos a comportar-nos de acordo com as expectativas que os outros têm de nós, não é? Mesmo nós adultos. Se as pessoas nos têm como uma pessoa respeitadora, nós vamos tratar os outros de forma respeitadora, não é? Nós não vamos ser brejeiros no nosso local de trabalho, porque sabemos que ali não podemos ser. Mas, se calhar, no nosso seio familiar já nos permitimos isso, já nos permitimos ser um pouco mais autênticos. Se nós adultos somos capazes disto e vemos isto acontecer, porquê que as crianças não vão de fazer? Porque elas veem isso acontecer em nós, veem os pais, não é? E os outros adultos à sua volta a comportar-se de forma diferente em diferentes contextos e, portanto, começam a ser assim também. E esse efeito, não é? O efeito Pigmalião, que no fundo é o que tu estás aqui a apresentar-nos, que é, tu sabes que uma determinada criança se comporta ou tem um determinado traço e já de antemão vais esperar isso, deve ser dos efeitos mais incríveis na área da educação. Sim, porque tu pegas num grupo, não é? E dizes ao professor, olha, este grupo tem muito bons resultados e este grupo tem muito maus resultados e se calhar até os invertes na realidade. Sim. E o que vai acontecer é que depois, de acordo com a expectativa, há um condicionamento, no final, isso, não é? E, portanto, essa, Yolanda, também é para mim uma grande ação de consciente, não é? Não ler os relatórios, não querer saber o que é que vai lá. Foi, aliás, foi interessante, porque depois, passado um mês e pouco, eu peguei nos relatórios, né? Porque eu tinha que pegar nos processos deles, até para dar continuidade, e eu assim, interessante, eu não vi isto. Né? Tipo, eu assim, que giro, ele comigo não faz isto, ou ele não tem este tipo de comportamentos, ou ele não... É assim, e no entanto, não significa que todos foram para o mesmo padrão, isso para mim foi o mais rico. Né? Ou seja, porque eles podiam ir todos para o mesmo sítio. Eu dizia, ok, calma aí, isto também não é autêntico, né? Quando tens um grupo de crianças, vai tudo para o mesmo sítio, o mesmo tipo de padrão esperado, calma aí. O giro foi eles, tipo, eu acho que cada um encontrou-se como menino, e para mim, e tiveram espaço, porque eu não sabia, não é? Tipo, e intencionalmente, isso foi uma intenção, não ler os relatórios foi uma intenção colocada e pedi autorização, porque se me obrigassem eu tinha que o fazer, não é? Mas felizmente deram-me esse espaço, eu digo, olha, se pudesse eu queria estar com eles algum tempo sem pegar nos processos, depois eu pego com calma e tudo bem. E foi super interessante, até para mim como educadora, esta aprendizagem que eu fiz. Eu disse, ok, na verdade, quando eu conseguir fazer isto de outra forma, não é? Com outro grupo, porque possivelmente não vou ter o mesmo contexto para conseguir fazer, mas vai ser um exercício que eu vou procurar fazer, porque normalmente quando nós, aliás, a questão do rótulo passa a ser identidade de cada um de nós, não é? E há rótulos que nos acompanham até à morte, não é? Há pessoas que se acham inseguras porque quando eram pequeninas disseram que elas eram inseguras, e eu disse, ok, mas há alguma coisa que comprova essa tua insegurança a nível físico, a nível desenvolvimento? Não, foi aquilo que eu sempre me disseram isto. E nós temos muitos adultos, aliás, né, na nossa área então de coaching, temos mesmo muitos ligados com esse peso da insegurança. Mas quem diz insegurança diz exatamente o contrário. Se eu digo a uma criança desde pequenina que ela tem que ser capaz e tem que ser perfeita, né, que ela é capaz de tudo, que ela é muito boa, isto também é muito mau. E nós às vezes só ficamos muito presos aos rótulos negativos. Para mim não há, o rótulo é negativo, seja ele qual for. Porquê? Porque este rótulo de tu sempre fizeste as coisas bem tem o mesmo peso que tem o rótulo que tu nunca fizeste nada bem. É exatamente igual para a criança. Não é? O dar resposta àquele rótulo que não é da responsabilidade dela. Isso é doloroso, é injusto, é muito mau. É exigente. É traumas. São coisas tão pesadas que nós... É assim, quando eu penso nisto, dá vontade de sair da educação de infância, ok? Quando eu penso eu digo, ok, é melhor sair daqui, porque isto é mesmo muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo, lógico, depois há outras coisas que nos fazem ficar, mas nós às vezes não temos muita noção da responsabilidade que é estar tantos dias do ano com uma criança, não é? Porque tudo isto, aquilo que eu digo,
Por isso é que eu digo, a comunicação para mim é muito, muito importante, porque aquilo que eu digo é aquilo que ele acreditam em nós, para eles nós somos, né? Um Tipo, adulto de referência, não é? Claro. O final, que é um nós modelo, dizemos é verdade completamente. absoluta. Né? E quando eu Deixa-me digo que não trazer sei aqui. se é verdade, eles ficam um bocado abanados. Deixa-me trazer aqui alguns comentários Ok, que foram surgindo. Aqui a Catarina Lamas, que é enfermeira e que eu conheço bem, reforçou esta coisa do não ter medo de errar, não é? O poder apagar, o poder refazer, e está tudo bem, vamos tentando, e de valorizar a autenticidade e a essência de cada um. A Sofia dizia que achava incrível essa forma de ver as crianças, não é? De ser capaz de olhar para elas com mente principiante. E a Catarina dizia como rotular, até mesmo em consulta, não é? Que nós vemos em consulta que os pais dizem, ele é um chorão, ele é um teimoso, ele é não sei o quê. E muitas vezes nós até dizemos, será? Não é? Acha mesmo? Olha, eu às vezes digo assim muito baixinho aos pais, não diga isso, não, ele acredita. E eles ficam assim a olhar para mim como quem diz, ui, o que é que ela me está aqui a dizer? Mas levam essa mensagem, não é? E fica lá. sim, sim. E é verdade que às vezes em consulta nós não temos espaço de tempo para fazer Sim. tudo aquilo que queríamos, mas estas pequeninas achegas num determinado momento É um bocadinho deixar fazem a a dúvida, diferença. né? Deixar a Isso, dúvida. isso. Porque eles são, dizia a Catarina de novo, eles são esponjinhas. Aqui está muito, este chat está muito participativo. Há lugar para todos e para cada um, diz a Vanessa, e é verdade. E o Nuno, que também é professor e esteve connosco na última live, diz que de facto nota isso, que há crianças que são radicalmente diferentes daquilo que era esperado, porque ele não quis saber do que eram as suas características, não é? E a Catarina coloca aqui em cima da mesa algo que é muito importante e que eu acho que tu também já colocaste, que no fundo que as crianças que estão connosco vão nos fazer reviver a nossa infância, não é? Vão nos fazer ir buscar as nossas dores, nós costumamos trazer isto muito para o grupo de coaching, que é, no fundo, elas são os nossos mestres. E nós temos muito a aprender com elas, não é? Porque elas fazem-nos ir lá atrás à nossa criancinha, que ficou com coisas por resolver, e nós temos a oportunidade, e esta oportunidade é gigante, de com eles reparar isso, não é? Corrigir isso. É o que eu costumo dizer, para mim o meu local de terapia é a minha sala de aulas. Isso. Okay? Por exemplo, eu fui, como fui, pronto, nós somos 5, sou a mais velha, e então eu fui o modelo, né? Tipo, eu era a certinha, né? Porque se eu acredito que eu tenho 3 e se calhar, e também fiz isso, né? Ainda repliquei e está tudo bem mesmo, né? Normalmente, se nós conseguimos educar o primeiro, os outros educam-se, né? Tipo, basta fazerem igual ao primeiro. Pronto. Durante o meu crescimento eu ouvi um bocadinho isso, e aliás pela diferença de idade, nós somos muito seguidos uns com os outros, nós somos 5, a mais nova tem 11 anos de diferença de mim, né? O crescimento dela, por exemplo, foi muito em função do meu papel mais maternal, pronto, já ativou muito cedo o meu lado de mãe, de cuidadora, apesar da minha vida toda como irmã, sempre fui muito cuidadora por essa razão, né? Por ser a mais velha. Então, o meu espaço de asneiras não era muito grande. Né? O meu espaço de expressar-me não era muito grande, apesar de, foi uma das coisas, olha, foi uma das perguntas que eu fiz aos meus pais, à minha mãe de forma mais específica, quando comecei a fazer este trabalho de quem sou eu, né? Porque eu não me lembrava e não me lembro muita coisa da minha infância, e foi uma pergunta que eu lhe fiz, disse, oh mãe, já agora assim, mesmo muito pequenina, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, como é que eu era? E a minha mãe diz que eu era muito faladora e que gostava, e não era faladora com as crianças, era faladora com os adultos. Tipo, eu sentava os adultos na mesa, em qualquer lugar, no sofá, mesmo amigos dos meus pais que lá iam a casa, eu sentava-os e eles punham-me a falar com eles. E eu comecei-me a rir. E eu disse, não, sabes porquê? Porque a minha ideia que eu tenho é exatamente o contrário, que eu nunca fui muito faladora. É giro, não é? Tipo, porquê? Porque a partir de uma altura, o facto até de sermos muitos, se calhar, eu de ser a certinha, a opção era não falar muito, porque nós, quando falamos muito, temos mais tendência a não falar também, né? Dizem-nos nesta construção. E então foi giro, porque eu agora até digo, ok, agora eu entendo porque é que eu gosto muito de falar. E eu assim, ainda sabes, mãe, agora ainda me pagam para falar. Uau!
Ela ri, e ela assim, olha, na verdade, se calhar eu assim, não mãe, está tudo bem mesmo, tranquilo. Tipo, eu devia ser mesmo muito chata como criança, né? Porque eu falei muito cedo, sempre falei muito, e de forma muito correta, desde muito cedo mesmo. Então, para mim, era um desafio ter gente grande a falar comigo, porque os pequeninos Claro. não me Não era cativavam, interessante, não é? não Não era era interessante. interessante. Né? E é giro, porque quando ela me disse aquilo, isso é engraçado, a ideia que eu tinha de mim era exatamente o contrário. Aliás, há coisas que eu, como educadora, e isto, ainda aquilo que estávamos a falar, esta minha desconstrução faz com que eu, nesta altura, já há uns 5 anos talvez, sim, eu encontrei em 2017 a parentalidade consciente, por isso, a partir dessa altura, deste caminho que começou a ser feito deste lado, uma das coisas que eu digo aos pais, por exemplo, eu trabalhei 11 anos em creche, ainda apanhei ali uns 4 anos já com a parentalidade consciente, havia coisas que eu colocava no relatórios dele, de avaliação, nos relatórios finais, que eram estas características. Que eu digo, olha, guarde isto, porque isto um dia pode valer ouro. Útil, não é? Pode ser útil ir repescar a Sim, autenticidade, dizer, no olha, fundo. para as pequeninas, olha, digam daqui a um ano, digam daqui a 2 anos, para vocês próprios não se esquecerem daquilo, tipo as aptidões, os dons que nós temos, que estão lá no início. Né? E é Isso. giro, porque havia um menino, que agora tem 12 ou 13 anos, que na altura, ele que 1 ano e tal, 2 anos, ele adorava que eu lhe contasse as coisas. Ele trazia-me os objetos e diz, conta, Iola. E eu contava, 1, 2, 3, 4. E ele, ok. Depois ia buscar, conta, Iola. E eu virei para a mãe e disse, olha, eu vou colocar aqui no relatório dele que o rapaz é um matemático. Está aqui a matemática na vida dele. E é giro, porque há 1 ano ou 2 atrás, ela manda-me assim uma foto de um 5 ano de matemática, da nota. Uau! E ela assim, olha que rapaz, na verdade, e eu assim, isto estava lá, vocês é que não se lembravam. E porquê que para mim era aquilo foi importante? E disse, olha, sabem porquê? Não tem a ver com a nota, tem a ver com aquilo que, a primeira dificuldade que ele vai sentir a matemática, lá vem a questão, eu nunca fui bem a matemática, ele sai a mim, né? A questão das nossas referências que influenciam, Isso. né? Eu acho que é importante nós educadores colocarmos isso no relatório. É mais importante eu colocar aquilo que a criança gosta mais de fazer, onde ela se sente mais à vontade, aquilo que a faz brilhar os olhos. Né? É isso que tem que estar no relatório para os pais. Porque é isso que depois é esquecido no percurso de vida. São Não é? os Por isso, dons, na não é? verdade, eu, nesta altura, assim, a minha sala, aliás, muitas das coisas os meus maiores desafios com eles são as coisas que eu tenho desafios comigo próprio, sem dúvida alguma. Aquilo que ainda me faz sair da parentalidade consciente é aquilo que está muito vincado em mim como criança, não é? Como Sim, criança, sem dúvida lá alguma. está. E eles a terem a oportunidade de nos mostrar o que é que falta, o que é que ainda podemos não trabalhar, mas colocar o olhar em nós, não é? Sem Ok, dúvida. eu já sabia que isto ia acontecer, Yala, que é, nós tínhamos aqui um plano, não é? Cheio de Eu questões avisei, a maravilhosas nós as duas e juntas. o tempo vai voar. Portanto, vamos fazer aqui um Ok, recalcular, digamos vou assim, calculando. e vamos trazer aqui para cima da mesa pelo menos mais 2 questões Ok, fundamentais, que eu quero que tu me confirmes. Esta é a minha noção, digamos assim, que é, à medida que as crianças estão inseridas no sistema educativo, no início, não é, no berçário, há muito este foco na relação, não é? Há muito o acolher, o pegar ao colo, o conhecer a educadora, não é? E a auxiliar de sala, que também são pessoas muito importantes para as crianças, braços direitos. igualmente importantes, sem dúvida, Braços não é? direitos, sem dúvida. Isso. E há muito esta proximidade, não é? Depois a criança passa para o pré-escolar e começa a haver aqui um distanciamento, um ligeiro distanciamento, mas ainda assim é uma relação muito próxima, não é? Vêem-se os educadores a brincar no chão, isto pelo menos é a realidade que eu vou conhecendo das minhas filhotas. Mas a partir do momento em que se passa para a escola, não é? No primeiro ciclo, a relação é, digamos, QB. A partir do segundo ciclo não há proximidade nenhuma, não é? O próprio sistema parece que, de repente, se deixa de focar na relação que foi a chave mestra inicial, não é? E começa a distanciar-se e começa a focar-se no resultado, na aprendizagem, nas notas, não é? Eu não sei se tu sentes isto.
Sentes que, mesmo do berçário para o pré-escolar, há esta... É isso que eu ia dizer. Este afastamento. E é interessante porque eu comecei a minha carreira profissional no jardim de infância, no pré-escolar, e depois passei para a creche. Quando eu fui para a creche, era um projeto novo, e os primeiros dias eu quase que chorava, porque eu achava que não ia ser a educadora, né? Ia ser uma cuidadora, tipo, ok, o que é que eu faço aqui com bebés? Tipo, eu não vou ensinar nada, eles não precisam de uma educadora. Foi uma das primeiras aprendizagens que eu fiz na minha vida. Foi primeiro pensar pela minha cabeça, profissionalmente pela minha cabeça. Dizer assim, ok, esquece, tu aqui consegues coisas que não consegues no pré-escolar por todas as razões óbvias. E na verdade, a relação, aquilo que eu li, aquilo que eu estudei, aquilo na minha formação inicial, diz-nos que, na verdade, a questão da vinculação necessária no pré-escolar, na creche, da relação proximidade, isso tudo é dito. Só que depois, eu acho é que nós educadores, cada um de nós, faz a leitura ou apreende os conteúdos que quer da nossa formação inicial. Uns apreendem uma coisa, outros apreendem outra. Ok? Tem a ver muito também connosco, com pessoas. Eu não consigo dissociar, Maria João, mesmo não consigo dissociar a Iola pessoa e a Iola educadora. Não dá, é impossível. Okay? Se eu sou uma pessoa que valorize relações, eu na minha prática esteja no pré-escolar, esteja em ATL, esteja em creche, esteja no secundário, se eu fosse educadora, se eu fosse professora universitária, possivelmente eu ia valorizar a relação com os meus alunos. Okay? O contexto vai-me dar diferentes relações, diferentes oportunidades de relações, claro que sim. Mas eu ia procurar manter essa relação. Por isso eu acho que primeiro, antes de nós, e nós às vezes nós mesmo docentes, e aqui vou falar em docentes no geral, nós muitas vezes culpamos e julgamos muito o sistema, e o sistema serve para tudo, né? Tipo, isso é do sistema, eu não consigo fazer. Não dá tempo, não é? O sistema exige o conteúdo, a competência. Claro, tudo bem, mas eu posso dar o conteúdo com os meus alunos próximos, eu posso dar o conteúdo com os meus alunos separados. Ora. Isso é exatamente igual. Okay? Não é por eles estarem mais próximos ou mais não acho que seja igual, não acho que seja igual, Iola. É? Porque quando tu tens os teus alunos próximos, não é? Eles vão lembrar-se mais desse conteúdo. Até ao contrário, né? Porque nós sabemos, aliás, uma das coisas que acho que faz falta, e não tem que ser na formação inicial, eu continuo a dizer que a formação inicial é isso mesmo, é a minha formação inicial, por isso é que é inicial, não significa que é única. Okay? Mal do educador ou mal do docente que está 3 ou 4 ou 5 ou 6 anos numa universidade e acha que já estudou para o resto da vida, esqueçam, não é assim. Não é assim em nenhuma profissão, também muito menos na docência. A neurociência, por exemplo, é uma coisa cada vez mais recente e mais fundamental para nós docentes termos noções, já não digo estudarmos muito, mas algumas noções de neurociência, e ela diz-nos que, na verdade, a abertura para a aprendizagem é a efetividade. Ponto final. Se eu não tiver relação com, eu não vou aprender. Vai haver muito maior resistência para a aprendizagem. Por isso, eu até como docente, se eu acreditar mesmo nisto, e basta ir à parte científica da vida, né, já que nós às vezes achamos que tudo isto da mindfulness, é romantizado, não é? Isto é uma moda, né? Vamos então à parte científica, vamos ao cérebro da criança, estudem muito, né? E ele diz-nos que, na verdade, quando a parte emocional está ali, em ação, a aprendizagem é muito mais fácil. Automaticamente, se o meu objetivo como educador ou como professor é, mesmo que sejam resultados, eu tenho que pensar, ok, se o meu objetivo é ter melhores resultados com este grupo, se eu trabalhar a relação, eu vou ter melhores resultados. Certo. Pronto, final, e está tudo bem. Né? Agora, não podemos é tirar isto para o sistema, porque eu acho que é fácil demais. Não é desafiante para um professor achar que eu não posso fazer isto porque o sistema... Não, o sistema não me diz como é que eu disponho os meus alunos dentro da sala. Isso. Não há nenhum decreto-lei que me diga que as carteiras têm... Ou como falo com os meus alunos. Não há. Ok? Há um currículo? Há datas a cumprir? Há objetivos e metas? Há isso tudo. Agora, a forma como eu atinjo isto é muito minha. Por isso é que, na verdade, nós encontramos na educação fantásticos professores que andam um bocadinho cansados, mas são aqueles que ainda vão... sim, porque o sistema também não ajuda, voltamos ao sistema, e aí o sistema não é tanto
o Ministério, é mais o que está ao nosso lado, né? O A contexto, burocracia, não muito é? A papel, burocracia toda, papel, muito muito papel. papel. E nós, na verdade, não somos, pronto, temos essa grande dificuldade em relação aos papéis. Mas Sim. esta questão do foco na relação é primordial, Maria João. Para mim é base. Aliás, é por onde eu começo. É por E onde se eu... não fizéssemos mais nada, isto garante-nos tudo, Já não estamos é? a fazer tanto. Estamos a É fazer verdade. tanto. Estamos a ajudar a crianças, também eles valorizarem a relação que vão manter na vida deles com outras pessoas. Ponto Isso. final. Né? Eles relacionam-se se alguém se relacionar com eles. Isto não é inato. Né? Apesar de nós sermos animais né, de relação, mas se não for alimentado, esqueçam, fica, né? Fica à metade. Nem metade. Né? Fica mesmo muito reduzido. Por isso é muito, muito importante. Olha, eu diria então que esta história do o que é que nunca te ensinaram na faculdade e que deveriam ter ensinado, já percebemos aí o papel das neurociências, não é? Sim. De como é que funciona a cabeça da criança, não é? Sim, esse lado eu acho, e também, ou seja, também tem a ver muito com as épocas em que nós estamos na faculdade, não é? Tipo, já estive há uns anos atrás, mas eu acho que uma das coisas que eu acho que é fundamental, eu não digo que não me tenham ensinado, mas possivelmente podiam reforçar mais, era o facto de nos dar espaço a estarmos abertos à aprendizagem contínua. Okay? Apesar que a faculdade diz-nos isto, atenção, né? E faz essa oferta, né? Das pós-graduações, das especializações, ou seja, nós temos muitas ferramentas, aliás, e cada vez mais, né? Nós temos a oportunidade de fazer formação internacional online agora, né? Coisa que há uns anos atrás, tipo, eram os grupos de partilha na nossa zona né? Nesta altura não, né? Uma pessoa consegue fazer uma especialização numa universidade dos Estados Unidos ou Inglaterra, ou o que for, tem que haver esse interesse. Por isso eu acho que esta questão de ensinar ou não, nós não podemos esperar que a faculdade nos ensine tudo. Não, nunca na vida. Senão tínhamos lá estar uma vida inteira, né? Nunca íamos exercer. Né? E há uma altura que nós temos que sair cá para fora. E que é saudável esta capacidade de eu dizer, ok, esta abertura, né? como atitude, né? De estar aberta a dizer, eu não sei, eu preciso saber mais. A neurociência, na verdade, é uma área que para mim está-me a encantar. Eu fiz uma especialização há muito pouco tempo, na infância, na educação, porque na verdade eu acho que sabemos muito pouco sobre a forma como esta máquina cá em cima funciona, né? E então, quando sabemos, até há coisas que eu digo, ok, ups, não é por aí. Ajuda-nos até a voltar, a voltar, a compreender recalcular um bocadinho, a recalcular os caminhos. Não é? Quando eu sei como é que a criança aprende, que não é isto, mas pode ser isto, até a nível de observação, a nossa observação muito mais consciente, digamos assim, quanto mais ferramentas eu tiver, mais consciente será a minha observação, sem dúvida alguma. Por isso eu acho que é um bocadinho mais nesse sentido. E até nesta busca de mais conhecimento, nesta busca de onde é que eu posso ir buscar algumas coisas, e eu posso não ter disponibilidade financeira ou temporal para fazer um curso sobre neurociência, mas nós aqui deste lado somos apaixonados por livros, não é? Por livros desta área, da educação. É daquelas coisas que, assim, mal sai um livro. Aliás, nesta altura eu em relação aos livros é mais no sentido, tipo, já se lê em inglês, já se lê em espanhol, já se lê em português. Porque às vezes há livros nesta área mais de educação consciente, do mindfulness, da parentalidade consciente e mesmo da neurociência, não há ainda muita coisa traduzida em português, mas nós vamos procurar fora, porque na verdade e mesmo assim, mesmo a nível de bibliotecas, por exemplo, porque mesmo os livros acabam por ser, né, às vezes não são muito baratos, né, e quando temos que mandar vir de fora ainda mais dispendioso fica, mas por exemplo, eu falo por mim, há bibliotecas municipais que uma pessoa for lá e até recomendar, e eles às vezes procuram e começam a introduzir alguma bibliografia numa área mais específica. Também temos esse papel, né, ativistas, de chegar aos Nunca me lembrei disso, nunca me lembrei disso. Já me aconteceu, por acaso, numa biblioteca aqui na zona, que eu fui e perguntava muitas vezes, olha, tem sobre isto? E eu, por acaso foi interessante, porque aí também tem a ver com a abertura do sítio, né, do local,
E eu sugeri-se, olha, para cá vocês não têm possibilidades de mandar vir, é que há aqui livros nesta área, por exemplo, que são tão recentes, verdade, são recentes, mas se calhar para vocês até é mais fácil de adquirirem do que nós. E, passado algum tempo, mandaram-me um e-mail a dizer, olha, já temos o livro que referiu, não sei o que é cá. Ou seja, também é um bocadinho o nosso papel, né, de fazer com que a própria sociedade comece também a introduzir novas coisas, né? Porque nas bibliotecas nós cada vez mais, felizmente, começam a ser espaços muito, muito atuais e muito presentes e muito de vida, espaços de vida que antigamente não eram, né? Eu cresci né? Na biblioteca e hoje em dia já há bibliotecas com horas de contos, com exploração de materiais, com N coisas. Também pode ser uma forma, na verdade, nós começámos a pedir, a pedir. É uma boa sugestão e temos aqui na nossa audiência, pelos muitos comentários que vão surgindo, muitos leitores, porque há pessoas que eu conheço muito bem e acho que podemos, não sei se os leitores que estão desse lado já faziam isto, e eu confesso que nunca fazia, eu sou muito de começar a minha biblioteca, não é? Ter a minha biblioteca, mas sem dúvida que até por uma questão ambiental faz muito sentido utilizarmos as bibliotecas municipais e incentivar para que tenham também setores, não é? Dedicados a esta área. E se nós somos interessados na área, somos talvez uma pessoa com melhor capacidade para dizer, olha, este é uma boa referência, aquele é uma boa referência, sem dúvida. Queres dar-nos os livros que trouxeste aí? Assim, isto na verdade, a lista de livros recomendados, isto era... Podia dar. Uma caixa, né? Tipo uma caixa, porque é uma forma de aprendizagem, sem dúvida, e de reforço, às vezes, de saberes que nós às vezes, né, é importante ler. Sentimos que temos, mas depois temos essa necessidade de saber, confirmar, sem dúvida alguma. Então é assim, até pelo processo que nós tivemos aqui a fazer, a minha entrada na parentalidade foi com este livro, sem dúvida, o Educar com Mindfulness, da Michaela Oban, que a nível da educação, é assim, é aquele livro que, por muito que me custa, porque eu não gosto, foi uma das aprendizagens que também fiz, foi riscar livros e sublinhar livros e não sei das quantas. Eu sou do clube de sublinhar, eu sou. Eu não era, passei a ser, mas na verdade este é um livro que, mesmo a nível, a base do meu trabalho como coach, na formação que dou para docentes, é quase a base da construção dos conteúdos que eu entrego. Foi este que começou. Depois tive este, para mim, que tem a ver com do Kabat-Zinn. Na verdade, este aqui foi mais esta confirmação científica que eu necessitava, né? O trabalho dele não é de agora, para mim era importante perceber que isto não era uma moda, era uma necessidade minha, sem dúvida, e então fui à procura de alguém que já nos anos 70 andou a fazer esse trabalho a nível da tomada de consciência e do mindfulness, o poder do mindfulness na parentalidade, e atenção que, não sendo para educadores, isto encaixa perfeitamente, aliás, todos eles encaixam perfeitamente. Falamos de relações, sem dúvida. Claro. Por fim, este que sei que já os meus colegas anteriores referiram. É verdade, a Vanessa já mas na verdade é aquele livro que, para mim, é o que mais me desafia, ok? É um livro que me desafia imenso, porque nós podemos ter a maior das intenções, podemos ter imensa aprendizagem cá dentro, mas se não conseguimos comunicar de forma não violenta, não vale nada, não vale nada mesmo. E nós, ou seja, de uma forma ou de outra, do nosso crescimento foi feito com uma comunicação violenta, sem dúvida, violenta em diferentes níveis, mas claro. E com diferentes intenções, aliás, né? Também isso é bom de referir, mas nós temos muita comunicação automática, né? Pouco consciente, e este livro que me faz, ainda hoje, aliás, é um livro que é relido, relido, porque na verdade faz-me tomar mais consciência das palavras, faz-me falar menos em algumas situações, o que é um desafio também para mim, mas com muito mais intenção, ok? Este é fantástico. E depois muitos outros, o Cérebro da Criança, do Siegel, ou seja... N mesmo. Muitos deles, não é? Muitos deles. E para as famílias, o caderno da família feliz, sim, não é? Sim, é isso, ou seja, há imensas, cada vez há mais. Sim, cada vez há mais em Portugal, já se encontra online ou nas livrarias mesmo, já se encontra muito bom livro em Portugal. Há uns anos atrás
Não E a havia. baixo custo, não é? A relativamente baixo custo. Sim, Portanto, sim. se não for possível, ok, entrar numa formação maior, não é? Se isso não for viável agora, pode ser, por exemplo, um plano a mais longo prazo, podemos ir fazendo caminho com essas Claro, leituras que claro que fazem sim. toda a diferença, não é? E olha, nós estamos aqui quase a aproximar-nos da 1 hora. Isto foi uma conversa fantástica. Eu já, Obrigada, para já mim também. esperava, confesso, aqui eu tinha a minha expectativa, já esperava que, Ó, que fosse eu esse assim. eu com as minhas intenções eu lido, agora com a expectativa dos outros tenho pena. Pois, não, não, não. Mas eu já antevia que de facto ia ser assim algo muito inspirador e que o tempo nos ia escorrer pelas É mãos, verdade. não é? Mas não resisti. Há aqui pessoas que também estavam já a despedir-se e depois, afinal não resisti, fiquei mais um bocadinho, mas agora tenho mesmo que ir. Boa, E boa. de facto, todos nós temos também a nossa família à nossa espera, é fim de semana, é muito bom que possamos também agora ir para junto dos nossos, não é? Claro. Ficou aqui este bocadinho de inspiração e eu quero agradecer-te do fundo do coração por teres aceito este convite. Eu também, eu também. Tenho a certeza que vamos levar, não só para as pessoas que estiveram aqui a assistir connosco em direto, mas agora as pessoas que vão ver esta live em diferido, vamos levar muitas mensagens inspiradoras. Eu destaco aqui realmente o foco na relação, não é? O libertar-me dos rótulos. Acho que foram assim 2 grandes mensagens centrais, entre muitas outras que vão estar escondidas aqui nesta live e que eu assim que tiver um bocadinho de tempo vou desmontar e lançar assim as pequenas mensagens e Eu vamos ter a ia oportunidade de funcionar. rever. Farei a oportunidade de rever. Estão uns comentários aqui a surgir, não sei se consegues vê-los, provavelmente não. Não. Mas estão as pessoas a agradecer, que foi um gosto ouvir-te e de facto eu partilho dessas avaliações, de Obrigada. certa forma, foi um privilégio estarmos aqui a um sábado de manhã e portanto Obrigada, deixo-te Luísa. agora, se quiseres, as últimas palavras para te despedir. Sim, agradecer o convite, Maria João. Sabes bem que nestas coisas de parentalidade e educação, o caminho é mesmo este, é nós falarmos daquilo que gostamos, falarmos dos nossos desafios também, também dizer aos colegas que isto é um caminho que não é certo nem é errado, é o meu caminho. Né? E às vezes as pessoas têm, quando falam às vezes comigo, pensam tipo, ok, mas eu não tenho que fazer assim. Claro que não. Aliás, nem quero gastar energias, né? As minhas energias são para o meu caminho. Procuro, na verdade, melhorar a relação com toda a gente à minha volta. A nível profissional é uma coisa que nós temos de ter esse cuidado e às vezes entramos aqui um bocadinho no looping de só eu que estou a fazer certo e tenho que fazer como eu. Não, é o meu caminho. Quem quiser juntar-se, a porta está aberta. Naquilo que eu puder também ajudar colegas que estejam aqui alguma questão que eu não tenha referido, também sintam-se à vontade de perguntar, de enviar mensagens para a página, para o projeto Eduque Informado, estejam mesmo à vontade naquilo que eu puder ajudar, alguma bibliografia mais concreta, também terei todo o gosto em partilhar. E mais uma vez, obrigada por este espaço de conversa muito boa. Obrigadinha. Obrigada. E com isto encerramos então a nossa segunda live, dando resposta àquela pergunta que nós dizíamos: será que é uma missão possível ou impossível, não é? A parentalidade consciente na educação de infância claramente é possível, não é? E quantos mais nós conseguimos inspirar a fazer isto no dia a dia, nem que seja só um bocadinho, temos aqui a nossa missão também cumprida. Por isso, um resto de bom dia a todos, um bom fim de semana e obrigada. Até à próxima. Obrigada, beijinho. Deus.